¿Cómo considerar al niño Jesús que nacerá en poco tiempo? Cuando llega el día de Navidad, ¿cuáles son nuestros pensamientos sobre la Navidad? ¿Cuáles son nuestros pensamientos sobre nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos realmente compenetrados que es una fiesta principalmente religiosa? ¿O estamos preocupados con la fiesta, con la comida, con los regalos? El objetivo principal de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestro corazón en este día debe ser el propio nuestro Señor Jesucristo. Dios que se hace hombre, que se encarna, que viene a este mundo, que nace de la Santísima Virgen con la finalidad de reparar la ofensa cometida contra Dios por el pecado y rescatarnos del pecado y comprar nuestra salvación eterna. Pero al pensar en Él, podemos pensar de muchas maneras. Algunos se encantarán con su pequeñez, con su ternura, con su dulzura. Dios omnipotente se hace pequeñito. Otros se encantarán justamente con esa omnipotencia, con esa grandeza. Es Dios, es el creador del universo entero, eterno, pero que se esconde en esta apariencia, en ese cuerpecito pequeñito con apariencia de debilidad. Otros podrán encantarse contemplando a nuestro Señor ya desde pequeño siendo un sufridor. Quiso nacer pobre, quiso nacer en condiciones terribles, en una gruta, siendo calentado apenas por 2 animales, un buey y un burro. Dios que desde pequeñito ya nos da el ejemplo de aceptar los sufrimientos de esta vida, Dios pequeñito que viene a sufrir. Escuchemos estas consideraciones del Dr. Plinio que nos ayudarán a considerar de una manera religiosa esta Navidad. Me parece que nós deveríamos nos perguntar como é que nós devemos nos preparar para o dia de Natal. A meditação clássica que se faz, por exemplo, dentro de um presépio, é ver o menino Jesus tão criança, tão pequeno, tão frágil, e estabelecer o contraste entre a imensidade de Deus e aquela criatura tão pequena da qual nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, com a qual ele assumiu uma união hipostática. E então nós fazemos uma meditação a respeito da humildade de Deus de um lado e de outro lado do desejo extremo de nos salvar, que levou Deus Nosso Senhor a ponto de se reduzir àquela condição de uma criatura da manjedoura, unir-se hipostáticamente aquela criatura da manjedoura e, por essa forma, tomar a carne do homem para salvar os homens. Para aqueles que tratavam com Nosso Senhor, para aqueles que lidavam com Ele deveria parecer uma criança sujeita às condições comuns da criança. Na sua vida pública,
ele praticou numerosos milagres, mas é certo que nenhum desses milagres era tal que tivesse o caráter de uma evidência de cegar e recusável. Eram os milagres bastante claros para que uma pessoa de boa fé possa crer, mas não com uma evidência tal que tornem a fé inteiramente irrecusável. Ora, e se daria se nosso Senhor Jesus Cristo, ainda em menino, criancinha, e numa manjedoura, começasse a falar e dissertar como se ele fosse um homem dotado de uma sabedoria extraordinária? Isso não poderia ser. Ele tinha, portanto, as aparências de uma criança, mas isso era por uma humildade dele. E para conservar os tempos úteis e necessários, para que ele fosse revelando gradualmente nos modos e nos graus em que ele podia se revelar. Mas desde o presépio, desde o primeiro instante de seu ser, ele tinha uma alta sabedoria. E quando nós consideramos nosso Senhor Jesus Cristo menino, nós o devemos considerar nesse mistério. Deitado na manjedoura, sendo uma verdadeira criança, parecendo ter apenas o discernimento de uma criança, mas tendo em si toda a sabedoria de que a natureza humana é capaz, sem ser pecado original. Elevado ao mais alto grau da graça e unido em união postática com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. De maneira que aquela criança na manjedoura tinha mais inteligência, mais conhecimento de todas as coisas, mais santidade do que tiveram todos eles que houve antes e depois dele sobre a terra, mas incomparavelmente mais. De maneira tal que é verdadeiramente um ápice da humanidade, e mais do que o ápice da humanidade, o ápice da obra da graça, e mais do que o ápice da obra da graça, era o próprio Deus unido hipostaticamente e formando uma só pessoa com a natureza humana de nosso Jesus Cristo, que ali estava naquela manjedoura. De maneira que, então, nós temos que considerar que ali, deitado na manjedoura, nosso Senhor Jesus Cristo via tudo aquilo que ele vinha fazer na terra. Que ele tinha a certeza, tinha o conhecimento e tinha vontade de tudo aquilo que enquanto em torno dele estava se passando. Que era pela vontade dele que aquelas coisas eram daquele jeito e que estavam se movendo daquela forma. Era pela vontade dele que Nossa Senhora era como era. Era pela vontade dele que ela estava adorando como estava. E ele correspondia essa adoração com uma generosidade, uma bondade perfeita que super inundava Nossa Senhora de Gálvora. E Nossa Senhora, quando olhava para ele, sabia disso. Quando olhava para ele, conhecia qual era o grau de discernimento e de santidade que havia nele. E entrava com ele num diálogo mudo, mas 1000 vezes mais eloquente do que num diálogo falado, que deveria ser alguma coisa de maravilhoso e de insondável, em que ela se comunicava com ele. E ele revelava a ela os mistérios da sabedoria e da santidade dele. E ela se elevava e ela crescia cada vez mais ela mesma em santidade. Esse era o primeiro diálogo de Nosso Senhor com Nossa Senhora, uma vez ele nascido. Nós devemos considerar que era ele que queria estar ali naquele lugar pobre, que era ele que queria que os pastores ali fossem, que ele sabia tudo o que ia acontecer depois. Sabia até a sua morte de cruz. E de tudo quanto ele ia fazer nessa terra, ele estava oferecendo ali, germinativamente, ao Padre Eterno para a realização de sua missão. Nós devemos considerar
Ele não pensava apenas na sua vida terrena, mas pensava depois na missão da igreja por todos os séculos, e que ele já tinha intenção, por exemplo, de que esse Natal dele fosse o primeiro Natal, e conhecia todos os natais que deveriam se usar depois até o fim do mundo. Nós devemos, então, oferecer a ele, nesta noite, o Natal daqueles que são ignorados, são negados, são isolados, são perseguidos. O Natal daqueles que, apesar de tudo, são fiéis, que querem ser cada vez mais fiéis, que percebem que na perspectiva de sua vida haverá lutas e perseguições sempre maiores, mas que desejam enfrentar essas lutas e perseguições pelo amor dele. Ele previu também um Natal que talvez seja da seguinte maneira: o último Natal sobre a Terra. 3, 4, 5, 8, 10 fiéis estáticos, não se sabe por onde, festejando sozinhos o verdadeiro Natal, talvez até sem se conhecerem. E quem sabe lá se o último dia do mundo não vai ser um Natal. Quem sabe lá se na meia-noite de 24 para 25 do último dezembro da história, o último Natal da história, quando tudo parecer completamente perdido, um raio percorrerá o céu do Oriente até o Ocidente, um terror se apoderará dos povos, os anjos aparecerão, a abóbada celeste, como diz Jó, se enrolará como um pergaminho. E virá o Filho do Homem em toda a sua majestade para julgar os ímpios. Quem sabe lá se não vai ter este último Natal. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo de novo à Terra, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na glória e na alegria de um Natal em que os católicos empolgados cantarão o Stille Nacht, o Heilige Nacht, noite silenciosa, noite santa, junto com os anjos. Nós devemos pedir a Nosso Senhor nessa ocasião que Ele nos perdoe tantas e tantas faltas que temos cometido. Que Ele queira misericordiosamente fechar os olhos ao nosso passado, como ao nascer Ele fechou os olhos para o passado pecaminoso do povo eleito e do mundo antigo. E iniciar conosco uma nova era de graça, uma nova era de misericórdia e de bondade, uma nova era de paz. Essas são as orações que nós devemos oferecer a Ele. Ao mesmo tempo, gemidos de arrependimento e manifestações de esperança e de confiança, de certeza de que, se Ele veio à Terra para salvar os homens, veio à Terra para nos salvar a nós. E se Ele esteve naquela manjedoura para o bem dos homens, esteve naquela manjedoura para meu bem. Ainda que não houvesse um homem, Ele teria vindo àquela manjedoura por amor daquele homem. De maneira que devemos imaginar legitimamente que Ele só está ali por causa de cada um de nós. E pedir a Ele
que esse ato maravilhoso não seja estéril para nossas almas. E pela bondade dele, ele passe por cima dos nossos defeitos, passe por cima dos nossos pecados, arrase os obstáculos que nós levantamos e nos converta finalmente para pertencermos completamente a ele. É isso que nós devemos pedir por meio de Nossa Senhora na noite de Natal. ¿Cómo sería ese momento, estar ahí en la gruta, contemplando a Nuestra Señora, a San José, viendo cómo ellos adoraban al niño Dios? ¿Cómo sería ese niño? Dios mío, imposible imaginarlo, solo quien lo vivió. Recordemos que cada vez que se celebra esa fiesta litúrgica, las gracias y bendiciones de ese día, Dios las renueva sobre la tierra. Dios, ser infinito, eterno, sabio, omnipotente, todo lo conoce, todo lo sabe, está escondido aquí, por así decirlo, en ese cuerpo pequeñito. La segunda persona de la Santísima Trinidad asume este cuerpo. Y en su corazón, a pesar de su pequeñez, de su fragilidad, guarda los designios de la historia entera. Domina todo, nada se escapa de sus manos. Y Él va realizando su plan de salvación a lo largo de la historia, con subidas, con caídas, con desastres en la humanidad, pero al fin y al cabo Dios gobierna todo y Dios llevará la humanidad al pleno cumplimiento de sus designios de santidad, designios de virtud, que se realizarán específicamente, según tantas profecías, en este reino de Nuestra Señora, que no tarda en llegar. Entonces pidamos al Niño Dios todas las bendiciones necesarias, todas las gracias necesarias para poder cumplir con los designios que Él ha tenido para nosotros desde siempre. Y escuchemos su voz dulce, su voz tierna, su voz llena de amor, de compasión y de cariño por nosotros, que nos dice: hijo mío, hija mía, aquí estoy. Nací para salvarte, nací para sufrir, para ser perseguido, para ser odiado, para ser flagelado, coronado de espinas, escupido. Nací para morir en la cruz por ti, porque te quiero salvar. Quiero que seas un gran santo, una gran santa. Quiero llevarte al cielo. Confiando que tanto Él nos ama, ese amor no se extingue, ese amor no disminuye y seguro que nos dará todo aquello que le pedimos, más aún si lo hacemos a través de su Santísima Madre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!